Na semana do lançamento do funil de vendas em Y, a gente teve o prazer de conversar com o Ricardo Correa, CEO da Hamper, e eu e o Eric, nosso líder do time Y aqui na Layer Up, trocamos uma ideia sobre o processo comercial, sobre as principais metas e falamos também um pouquinho de funil em Y. Acompanha aí como que foi esse bate-papo. Ricardo, obrigada por ter vindo aqui visitar a gente na Layer Up, é um prazer te receber. A gente quer aproveitar um pouquinho essa visita para fazer umas perguntas sobre o seu processo comercial, tudo bem? Vamos lá? Tudo bem, vamos embora. Então, beleza. Primeira coisa que eu quero saber é como é a estrutura comercial hoje da Hamper? Boa, bom, a nossa estrutura comercial tem a área de marketing, responsável pela geração de leads. A gente tem a área de SDRs que faz a conexão desses leads, qualifica e converte isso em demo para os account executives, né? E tem os account executives ou closers que recebem essas oportunidades já qualificadas, entendem a necessidade, fazem demonstração e fecham. E depois os clientes fechados vão para a área de Customer Success ou para a área de canais, né? Então a gente tem algumas pessoas responsáveis por atender clientes que fazem uso do Hamper de forma direta, e a gente tem uma área de canais que atendem empresas como a Layer Up, por exemplo, e ajudam essas empresas a se desenvolverem como um prestador de serviços, empresas com uma característica de agência ou de consultoria. Aí a gente tem ainda na área, eu como líder da área, a gente chama toda essa área de revenue, né, na Hamper, do marketing ao Customer Success, e um Sales Ops, que é meu braço direito ali na confecção do processo, do compliance, dos SLAs entre as áreas, do CRM, dos KPIs e tudo que é a parte mais tática. É uma estrutura bem complexa. Eu queria saber um pouquinho como que foi a evolução. Se você tivesse uma empresa que está começando agora a montar uma equipe comercial, por onde que ela começaria hoje? Bom, começa, na minha concepção, pelo próprio fundador vendendo no primeiro momento, né? O fundador ou sócio da empresa é normalmente o builder do processo. Na minha opinião, só é interessante começar a escalar processo, né? Começar a trazer vendedores quando você já tem um modelo minimamente replicável, ou seja, você encontrou uma repetição ali no teu processo de venda, já conseguiu identificar algumas taxas de conversão. Aí é o momento que esse processo ele se torna delegável e você consegue trazer alguém de mercado e ensinar essa pessoa a fazer. Normalmente o primeiro profissional na área de vendas é o closer, né? Então tem um momento, isso aconteceu com a gente lá na Hamper, teve um primeiro momento de uns 6 meses ou mais ou menos as 100 primeiras vendas eu que fiz. Num primeiro momento de forma mais intuitiva, depois eu fui encontrando algumas coisas replicáveis, até que uma hora eu já estava fazendo umas 20 vendas por mês, no modelo bem repetitivo. Eu falei, bom, já consigo trazer um vendedor. No segundo momento ficou eu de vendedor e um closer espelhando o mesmo processo que eu. Logo depois eu saí e já comecei a liderar o processo e trazer outras pessoas para o time. Então você tem essa característica de trazer um closer no primeiro momento, salvo quando a venda é muito complexa. Quando a venda é muito complexa, acontece de às vezes o sócio continuar sendo closer, o cara que vai nas reuniões, que monta a proposta, porque às vezes a venda ela é muito técnica e você precisa eventualmente ser um engenheiro para fazer uma venda, você não consegue trazer um vendedor de mercado. Quando a venda é muito complexa, tem a característica de o SDR vir primeiro do que o closer, então meio que esse sócio / founder aí da empresa se posiciona ali como closer e traz um SDR para gerar mais agendamentos para ele ficar mais produtivo. Então no caso da Hamper a gente foi primeiro para o closer, depois de ter um vendedor veio primeiro Customer Success, depois mais um par de closers, depois veio numa leva só um par de closers, mais um par de Customer Success, e aí a gente abriu a área de SDRs, aí o time já ficou bem especializado com 3 etapas. Depois a gente desmembrou isso para canais também e Ops, que acaba não atuando diretamente no atendimento de cliente, mas tem um papel fundamental em dar sustentação para o processo. E hoje a gente já olha para mais especializações, a gente deve começar a especializar a área de SDR entre inbound, outbound e levantadas de mão, ter pessoas diferentes para desempenhar esses papéis. Muito legal. Essa coisa do alinhamento, você falou inbound, outbound, o alinhamento entre marketing e vendas.
é uma coisa tão importante para o seu processo, para você ter previsibilidade, para você conseguir fazer com que isso funcione de fato, e tão recente, assim, há pouco tempo as pessoas começaram a falar desse alinhamento entre essas duas áreas. Por que você acha que isso é tão recente, que não era tão comentado antes? Sim, a gente passa assim por uma revolução dos processos, né? Uma mudança de mindset, uma mudança de cultura, onde alguns anos atrás ainda é assim na grande maioria das empresas, né? Mas você tem o vendedor faz tudo, né? O cara que prospecta, ele negocia, ele fecha, ele atende o cliente, e a gente vai indo para um modelo mais fragmentado com funções especializadas, né? Então você tem na responsabilidade de marketing trazer os leads, em pré-vendas de separar o joio do trigo, né? Qualificar esses leads, o vendedor para fechar e o Customer Success para cuidar. Esse é o modelo que a gente tem visto as empresas evoluírem para ele. E naturalmente, como você tem vários atores envolvidos no processo, você tem que ter um alinhamento muito grande, né? Então, teve um primeiro momento que essas áreas trabalhavam, elas já existiam dentro da empresa, mas trabalhavam de forma bem desconexa. Então, apesar da existência delas, cada um continuava operando do seu mesmo modo ali, né? Por vendas, continuava vendendo do seu jeito, marketing fazendo espuma ali com digital, mídia, etc. E essas coisas não convergindo muito bem. O que acaba acontecendo é que passa algum tempo que você segue essa estratégia, você vê que você está gastando muito mais do que você gastava antes, só que o resultado continua o mesmo de antes de você ter todos esses gastos. E aí você precisa colocar todo mundo numa mesma sala para se conversar e falar, olha, se a gente não alinhar todo mundo no mesmo objetivo aqui, a gente vai ficar se debatendo sem sair do lugar. Então você tem hoje essa característica de definir qual que é a tua meta de crescimento, né? E de desconstruir essa meta em volume de vendas mensais que você vai ter que fazer. Para fazer um volume de vendas mensais, você vai ter que gerar um capacity de time, ver quantas pessoas você precisa para fazer X números de reuniões ou de demos, que vai se desdobrar por sua vez em quantidade de leads que é necessário, né, de insumos para colocar no processo. E essa turma toda ela precisa se falar, precisa existir minimamente alguns SLAs e algumas definições de qual que é o perfil de cliente que a gente tem que trazer, porque senão de nada adianta marketing bater no bumbo lá e falar, pô, a gente está gerando milhares de leads, tá, mas milhares de leads que baixam, sei lá, os nossos materiais, mas ninguém está dentro do perfil que realmente compra. Então você tem, um dos maiores desafios é conseguir alinhar essa turma toda. Por isso que lá na Humper, por exemplo, a gente achou adequado, embora cada time desse tenha sua própria liderança, seu próprio squad, sua própria especialização, a gente coloca todo mundo debaixo de um mesmo guarda-chuva chamado Revenue, que sou eu ainda a pessoa que toca essa operação, e a gente senta no mínimo uma vez por semana, todo mundo para conversar e para as áreas prestarem reporte umas para as outras e até entenderem coisas do tipo, se marketing está fora da meta dele na geração de leads, provavelmente todas as outras áreas vão ficar fora, porque todo mundo depende da geração de leads. A gente costuma falar aqui que sem esse alinhamento o marketing pode gerar muita bota e pouco peixe. Na hora de jogar a rede, assim, olha que quanta bota legal, e o peixe? Não Isso veio. dá um mega falso positivo, e na verdade é até a empresa tenta resolver um problema criando outro, né? Porque às vezes na falta de leads ela vai e cria a área de marketing. A área de marketing custa naturalmente, certo? Você vai trazer pessoas, uma agência, um software, investimento em mídia. E aí você só traz bota, você só potencializou o problema, porque você continua não vendendo e ainda está gastando uma dinheirama trazendo bota. Muito bom. Vou passar a bola aqui para o Eric um pouquinho. Ricardo, e falando muito desses alinhamentos, de toda essa parte de especialização, ainda é possível ter uma boa performance comercial sem um mínimo de alinhamento entre essas equipes ou entre as áreas, essas especializações dentro de um time comercial? Sim. Eu vejo assim, a gente tem sempre que quebrar por momentos, né? Eu acho que o que serve para Humper não necessariamente serve para Layer Up, que não vai servir para outras empresas. Você tem que entender o momento no seguinte sentido: se você tenta endurecer muito também o teu processo muito cedo e criar um compliance, muitos SLAs entre áreas, ser muito duro com relação ao perfil de cliente que você vai fechar,
se for cedo demais, você acaba eventualmente prejudicando no volume e não conseguindo gerar ali o que você precisa. Então você tem que ter um stretch ali, uma margem de possibilidade de testar novos perfis de clientes, né? De flexibilizar um pouco a geração de leads. Mas daí, na medida que isso vai tomando corpo, você vai tendo que criar e entender que tem coisas que, num primeiro momento, assustam um pouco as pessoas, né? Quando você começa a enrijecer um pouco o processo, criar compliance, esse tipo de coisa, num primeiro momento assusta, mas é meio que um mal necessário, né? Quando você começa a operar num volume na ordem, sei lá, de centenas de vendas por mês, você começa a ver que acontece assim, de tudo dentro de um mês comercial, né? Então, você tem que começar a criar processos que endereçam a grande maioria dos acontecimentos, certo? Para que a equipe tenha autonomia de trabalhar. Eu acho que dentro de uma operação de marketing e vendas, autonomia é uma palavra-chave, porque senão você vai ter um overhead muito grande, você vai ter que ter um nível de interação da gestão muito grande com a equipe, porque a todo momento a equipe tem dúvida e precisa de um gestor para dar respostas. Então você cria o processo, cria o compliance justamente para a galera ter aonde se informar para saber como que tem que evoluir, e aí a gestão fica trabalhando mais nas exceções, porque continua vindo uns casos de coisas que você nunca imaginou, certo? Mas daí o processo ele não contempla. Via de regra, um processo bom o suficiente, ele cobre 80% dos casos e vai ter uns 20% ali que são um pouco subjetivos, você tem que sentar para discutir. Acho que na medida que você começa a estruturar bem o processo sem endurecer demais, você dá a autonomia que as pessoas precisam para fluir e entregar, focar mais tempo em resultado e menos tempo dando cabeçada. Eu acho que você tira um pouquinho o gestor da operação e também do treinamento diário da equipe e deixa ele mais pronto para olhar resultado, olhar número, acompanhar as exceções. E facilita bastante o desenvolvimento dos negócios também. Né? Total. Se você tira o microgerenciamento, todo mundo tem a ganhar, né? Acho que a equipe trabalha muito mais feliz com autonomia, sem microgerenciamento, e a equipe trabalhando feliz vai entregar mais resultado. E o gestor, por sua vez, é muito mais útil para a empresa do que ficar, sabe, tendo que dar corda na galera. Ele está pensando em quais são os próximos passos de crescimento da empresa, que outros mercados atacar, ou as próximas pessoas que tem que trazer para o time, coisas mais estratégicas. Perfeito. E, por exemplo, essa parte da liderança, né, que ela fica um pouco mais deixando essa liberdade para a equipe comercial, por um outro lado tem essa evolução também da maturidade das ferramentas digitais que a área comercial vem utilizando, né? Como que você vê esse avanço que o marketing era mais do domínio dessas ferramentas e que agora a equipe comercial também utiliza, e como que deve ser melhor feita essa gestão, né? Com diversas ferramentas, você pode ter diversos insights, mas qual que é a melhor maneira de ter uma análise inteligente dos dados que a sua equipe comercial vai projetar e vai te apresentar? Na medida que a gente tem essa mudança de modelo, de sair do vendedor artista, que era tudo intuitivo e que o volume era pequeno e o processo não é replicável, você não precisava ter muito controle, muita ferramenta para ter ganho de produtividade num modelo desse, mas na medida que você vai criando diferentes equipes que cuidam de partes específicas do processo, cada equipe dessa precisa de alguma ferramenta para dar sustentação. Então, via de regra, a área de marketing sempre teve mais acesso a budget, a inovação, então começou a transformação por ali, né? A gente viu ali em 2010, 2011 o surgimento dos principais players do mercado hoje, começaram a surgir nessa época, antes de se falar mais em tecnologias para vendas. Hoje esses players estão mais consolidados, foi por aí que as empresas começaram essa revolução, certo? A maioria das empresas começaram ali estruturando o teu inbound, eventualmente até antes do inbound, se a gente olhar para Google AdWords, coisas que vêm de antes de 2010, ali mais para 2005, SEO, mídia paga, etc. Tudo começou por ali. Mas aí a gente vai percebendo uma característica que ela é inerente ao tipo do processo, que você resolve o gargalo numa etapa e empurra ele para a próxima, né? Então as empresas elas começaram a tatear ali a geração de leads, aí começa a chegar leads, aí fala, tá, mas para onde isso vai agora?
continuo mandando para aquele mesmo vendedor intuitivo, mas esse cara ele sabe vender dentro da rede de relacionamento dele, mas ele não sabe trabalhar com leads que o site está gerando para ele, por exemplo. Então você vai tendo que ir dando sustentação para o processo, né? A cada nova etapa, esse gargalo ele vai sendo empurrado para frente e aí a gente vê a cronologia da ordem das ferramentas surgindo por aí, né? A gente vê primeiro, como eu falei, SEO, Google AdWords e tal, num segundo momento veio o inbound, aí as empresas começaram a ter que lidar com volume de leads, aí os players de CRM começaram a ganhar mais embalo, aí muitas empresas começaram a ver que só fazer marketing digital, em especial empresa B2B, né? Quando você olha para consumo, sei lá, para um e-commerce, esse pessoal consegue e precisa, até pelo custo de aquisição que eles podem ter com o cliente, ter um canal 100% digital, mas a empresa B2B, ela acaba percebendo que marketing digital ajuda, mas não resolve o problema por completo, né? Só fazer ali blog post, mídia paga, não vai levar a empresa a bater meta. Ela precisa prospectar, ela precisa fazer outras coisas. Então vão surgindo outras ferramentas que ajudam e na medida que uma coisa que acompanha essa especialização de time, a empresa vai se tornando mais drivada por processos e automaticamente ela também vai sendo mais drivada por dados, certo? Na medida que você vai criando essas expectativas, você vai criando essas especializações dentro do time, a tua expectativa é que resultado, qual que é o input e o output de cada uma dessas áreas, e aí mais uma vez a ferramenta tem um papel essencial que é tirar um pouco da caixa preta, do ponto cego, que é, por exemplo, dentro de uma das áreas que mais me compete aí, que é prospecção. Normalmente prospecção, quando você faz só de forma muito intuitiva e muito artesanal, é muito difícil de medir, porque você é dependente você é dependente de o cara executar o que está no plano e além de ele executar, ele apontar em algum lugar que ele fez aquelas atividades para você minimamente conseguir ter uma estrutura. Se você consegue automatizar e trabalhar com ferramentas, você fica menos dependente de o cara lembrar de fazer, lembrar de apontar e o dado tá ali pronto para ser extraído, para ser interpretado, para que aquele processo evolua. Pensando nessa questão dos dados, então, quais são, na sua opinião, os principais OPIs e KPIs que a equipe de marketing e vendas precisam acompanhar? Eu gosto, num primeiro momento, de uma visão bastante simplista e de entender, como eu falei, qual que é o output de cada área. Então, lá, tomando a Hamper como exemplo, o output da área de marketing é MQL, que é Marketing Qualified Leads, eles têm uma meta de um volume mensal para entregar. A área de SDR tem como output os SQLs, então eles pegam os MQLs e transformam em SQL, que é Sales Qualified Leads. A área de vendas tem como output as vendas, né, os novas logos, que é o que a gente chama lá, que é transformar os SQLs em vendas. E a área de Customer Success, por sua vez, tem como output a retenção desses clientes. Então, isso são macrovisões. Aí dentro disso dá para fazer um breakdown gigantesco, assim, tomando só a área de marketing, dá para entender MQLs por quais são os canais que trazem esses MQLs, dá para fazer um breakdown por perfil, tipo quantos estão dentro do perfil A, que é o mais desejado, B, C e D, e fazer uma quebra a partir disso, e dá para cruzar essa coisa toda, né? Então dá para cruzar perfil com canal, essa granularidade precisa ver até que ponto que vale a pena ir tão profundo e em que momento. Então, por exemplo, como eu falei, aí a gente tem lá como cadência de operação nossa, a gente senta uma vez por semana todas as áreas juntos e aí a gente fala mais dos outputs principais de cada área, porque senão cada um ia ficar falando durante 1 hora, a gente não ia trabalhar. Mas depois, para fazer a quebra disso, tem as reuniões mais setoriais. Então eu sento, por exemplo, uma vez por semana com o marketing e aí a gente debruça em cima do MQL e fala, beleza, agora vamos explodir isso daqui numa visão maior e entender da onde está vindo, onde a gente está colocando o investimento e esforço que está trazendo o resultado esperado, aonde não está valendo a pena, enfim, para conseguir tomar decisões em cima disso. E uma coisa que a gente olha lá na Hamper, que na verdade é uma forma de analisar o dado, a gente olha sempre por month to date, né? Que a gente pega sempre a posição do mês que a gente está. Então, por exemplo,
a meta é gerar 500 leads e a gente está no dia 15, eu espero, nessa posição do mês, já ter gerado 250 leads. Então, além de olhar para a meta como um todo, a gente olha a meta pela posição do mês, que ajuda a gente a ter muito mais previsibilidade. Se eventualmente no month to date a gente está muito fora na meta do marketing, mas ainda é dia 15, ainda está em tempo de fazer alguma coisa para salvar aquele mês. E isso alinhar com as equipes todas juntas faz toda a diferença, porque, como eu comentei, se a área de marketing não vai bater meta, provavelmente a área de SDR também não vai, a área de vendas também vai. E se tiver um descompasso muito grande, do tipo, marketing está muito abaixo da meta, mas vendas está acima, pode contar que a gente está fazendo alguma coisa de errado, no sentido de que vendas, para forçar a meta dele, está fechando com cliente bad fit, alguma coisa assim, ou seja, está suprindo ali a necessidade da baixa de volume, enfiando coisas de qualidade duvidosa para dentro. Com certeza. E vai acabar afetando a meta da equipe de CS, né? Que é esse em algum lugar a bomba vai estourar, normalmente em CS. Sim. A gente está falando bastante de marketing gerando leads e equipe de vendas fazendo o trabalho de processo comercial, claro. E a gente gosta e utiliza muito uma metodologia que é o funil em Y, que na verdade as coisas elas não são tão lineares, não é só marketing para vendas, mas venda devolvendo também eventualmente o contato, a prospecção. Isso acontece dentro da Hamper e falando agora do produto, da ferramenta de vocês, tem alguma possibilidade da gente trabalhar melhor com o funil em Y, com o Hamper? Sim. Não, acontece demais, né? Essa descrição que eu fiz de uma coisa linear é meio que o mundo perfeito, né? Na hora que você dá o play é muito mais confuso do que isso. A gente trabalha assim com o conceito de funil em Y, né? Tanto com inbound, com outbound, coisas que vão para o CRM eventualmente voltam, retroalimentam esse processo. Estamos tentando explicar de uma forma resumida. A gente tem uma parte da geração de leads vindo outbound. Hoje a gente tem um pedaço da área de vendas dedicado para outbound, que gera seus próprios leads e tal. Até uma célula meio autossustentável, que não depende dos leads que marketing gera puramente com outbound. Então, no nosso caso, meio que o Hamper tá ali no funil Y, ele tá bem na triangulação, tá nas três pontas ali, né? Desde você fazer uma prospecção do zero, buscando empresas do teu ICP dentro do LinkedIn ou insights de empresa, você fazendo uma ponte junto com o inbound, que por sua vez também traz suas próprias oportunidades, e triangulando também com o que está acontecendo no CRM. Muito bom. Ricardo, muito obrigada por tudo que você contou, dividiu aqui com a gente, sobre a experiência de vocês, sobre a sua visão sobre esse processo que é tão novo. Eu acho que a gente poderia ficar aqui mais um tempão conversando, mas eu sei que o tempo também está curto e eu agradeço demais a sua visita, a oportunidade de trocar essa ideia com você. Aqui do nosso lado a gente usa demais a sua ferramenta, você sabe disso, para vários dos nossos clientes. Parabéns pelo produto de vocês também. E tamo junto, conta com a gente. Legal, muito bom. Parabéns também à Layer Up aí pelo trabalho que vocês estão fazendo, da visão de quem tem bastante contato aí com operações comerciais. Vocês estão bastante à frente, bastante avançados aí no entendimento e na implantação desse conceito aí de funil em Y, indo muito além aí do que é o padrão de mercado ali, de gerar muita espuma só na geração de leads, de fazer blog post, etc. E tá mais realmente entranhado e comprometido com a geração de resultado para o cliente. Muito, muito bom. Legal, valeu. Obrigada.